Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, no programa Luz da Penumbra, com duas carinhas aqui de anjo, sabe? Que de anjo não tem nada, olhando assim, rindo, provocando meu riso, para ver se eu não consigo fazer a abertura. São eles, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E Eduardo Araújo. Isso aí, que Jesus nos conduza. Leu meu pensamento. Usamos aqui os dois refrões da Miranda. Pois é. Agradecemos a Deus a oportunidade, não é? Que vocês tenham uma semana de paz também. E nós estamos estudando o capítulo 2 do que é o Espiritismo, do livro. Noções elementares de Espiritismo. Um novo tópico aí, né? Comunicação com o mundo invisível. E quem vai fazer a leitura, Aloísio? Pode ser. Então nós estamos no item 22 desse tópico, comunicação com o mundo invisível, e que Kardec nos traz a seguinte reflexão, ou a seguinte pergunta: sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o Espiritismo reduz-se a uma só questão principal: serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes, isto é, entre os encarnados e os desencarnados? Em outras palavras, a mediunidade seria visível, verais isto? E continua então Kardec esclarecendo essa questão. Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência. E uma vez estabelecido o fato das relações entre o mundo visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de um grande número de problemas. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é poderoso elemento de moralização. Essa questão aqui, apesar de ser curta a resposta, ela é muito profunda e ela contém muitas coisas que nós podemos desenvolver. Vamos começar pelo final. Fazendo crescer a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é poderoso elemento de moralização. Então, isso aqui nos mostra que há espíritos que são imortais, que continuam na sua caminhada após a morte física. E se há espíritos, como esses espíritos estão? E a resposta para isso está no entendimento de que nós continuamos, conforme vimos aí, conversamos no programa passado, nós chegamos à vida espiritual do jeito que nós saímos da vida física. Então, se nós queremos ser felizes, se nós queremos estar em paz, nós temos que trabalhar para que saiamos daqui felizes e em paz. Porque a vida física é apenas uma pequena etapa da nossa trajetória evolutiva. E isto é conseguido, é alcançado através do nosso trabalho, na nossa elevação moral. É a nossa transformação moral, é a nossa reforma íntima, é o abandono de nossas imperfeições, das nossas impurezas espirituais, para que nós possamos, com isso, crescermos moralmente. E quando nós estabelecemos esse patamar vibratório,
nós estamos facilitando e estabelecendo também uma possibilidade da comunicação, do vínculo, da aproximação, da participação dos espíritos também evoluídos para nosso esclarecimento, para o nosso auxílio e orientação. Então, essa questão que a gente já vem debatendo aí já há alguns programas, serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Aí Kardec deixa claro aqui que essa possibilidade foi demonstrada pela experiência. E uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação. Então é uma realidade, sim, mas os ouvintes sempre falam a mesma coisa. Ah, mas eu não consigo, por que isso existe? Né, tem algumas casas espíritas, né, que fazem sessões de psicografia e sempre as pessoas vão até essas casas, e é muito importante que essas casas façam sempre uma introdução antes da reunião. Eu acho isso importante, um preâmbulo explicando que ali é uma reunião de psicografia, sim, que existe a possibilidade de haver uma comunicação, existe sim, mas apresentar de uma forma resumida, mas bem clara, de que não é simplesmente o espírito desencarnado chegar, pegar a mão do médium e escrever. A coisa não é tão simples assim. Existem uma série de variáveis que podem facilitar ou dificultar uma comunicação, Miranda. A sintonia, a falta de sintonia, não é? A falta de objetivo também, né? A falta de objetivo, porque às vezes o ser encarnado está na expectativa de uma mensagem, mas o desencarnado, que é uma individualidade, tem livre-arbítrio, pensamento próprio, pode não estar interessado em se manifestar, pode não estar interessado em fazer referência ao seu estado atual naquele momento, não é? E também a dificuldade de entrosamento fluídico com o médium. São várias coisas que estão envolvidas, mas acima de tudo respeitar a individualidade e o livre-arbítrio. E nós temos que também ter em conta que toda manifestação, todas mensagens que são veiculadas numa reunião dessas, elas têm que ter a permissão do alto. E todas elas visam alguma coisa de positivo. Se são reuniões sérias, se são reuniões em que há uma preparação do médium para que haja um vínculo com espíritos mais elevados moralmente, todas essas mensagens, elas terão um teor que será positivo, né? E não coisas que irão derrubar ou colocar em depressão, certo? Aqueles a quem elas são dirigidas. Então, toda mensagem tem autorização dos espíritos superiores. Nós temos uma reunião mediúnica, na realidade, são duas reuniões, uma material e uma espiritual. Nós temos um dirigente encarnado e um dirigente desencarnado. E aí nós temos aqueles espíritos que muitas vezes são trazidos para, com alguma finalidade, constatarem que estão vivos na vida espiritual e trazem algumas vezes mensagens sempre com aspectos positivos e não de acordo com a nossa vontade. O Chico tem a célebre colocação, né, que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Pode até tocar daqui para lá, mas eles não atendem. Certo? Fica tocando e eles não atendem, até que a ligação caia. E aí tem uma passagem que ilustra bem isso aqui, está no livro Os Mensageiros, capítulo 47, no Trabalho Ativo. Era uma reunião na casa da Dona Isabel, que era considerada uma oficina de nosso lar. Dona Isabel é uma grande trabalhadora, né, fiel a Jesus, e ela tinha uma reunião na casa dela, e uma das companheiras desencarnadas, um espírito, ela pede a ajuda, né? E eu vou ler aqui o seguinte: ela chega ao benfeitor e pergunta: ser-lhe-á possível, meu irmão,
entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente à reunião. Então a filha dela estava na reunião e ela, como uma mãe desencarnada, ela queria saber da possibilidade de dar umas palavras com a filha, né? Estou certa, diz ela, de que com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Isabel era médium, né? E ela queria utilizar-se da Isabel para mandar uma mensagem para a filha que estava presente naquela reunião. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que é o qual o Luiz estava falando, né? Dirigente espiritual. Ele próprio não tinha autorização para fazer isso. Ele até queria atender aquela senhora, né? Mas ele foi conversar com o instrutor mais graduado, que se colocara entre a médium e o doutrinador. Veio trazer a resposta algo constrangido, com grande surpresa para mim. André Luiz estava acompanhando a situação. E ele respondeu: minha irmã, disse ele, o nobre Anselmo, que era o instrutor mais graduado, não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Quer dizer, a filha não estava preparada para receber a mensagem. E ele vai explicar o porquê. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo. Quer dizer, e ela tinha mérito, hein? A mãe tinha mérito. Não foi por falta de mérito da mãe. E precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. E como a senhora, a mãe, denotasse certa tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga. Nosso instrutor se vê forçado a desatendê-la. A medida traria um inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Sua filha precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço de seu suor e lágrimas quando na terra. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la, compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem, sua filha, em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. E aí ele termina dizendo assim: recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, que ela queria, a psicografia, mas poderemos recorrer ao método indireto, né? Quem sabe, amanhã possivelmente poderá encontrar-se com a sua filha em sonho. A interpelada, a mãe, sorriu, confortada e obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Então ela entendeu, né? Ficou triste, mas entendeu. É muito legal, então vocês que quiserem ler, tá aí no livro Os Mensageiros, Chico Xavier, capítulo 47, no trabalho ativo. Então essa mãe queria aí mandar uma mensagem para a filha, a mãe tinha merecimento, né? Foi uma pessoa que se esforçou durante sua encarnação, mas os espíritos alertaram que a filha ia se agarrar a ela e não ia deixá-la em paz. Ia ficar o tempo todo buscando nela as soluções para qualquer problema. E isso é uma realidade não só aqui descrita no livro, como na maioria dos casos. Nós, de modo geral, procuramos resolver as nossas necessidades pelo alcance do nosso conhecimento e do nosso entendimento, e que nem sempre é o adequado. Aí está um exemplo exatamente dessa situação. É a análise da necessidade real, não é? E em aspectos que ela não tinha percebido ainda. Vamos lá? Vamos nós. Vamos lá, Miranda. Todos querem ouvir a sua voz. Vamos. Então, o item 23. O que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa de que fazem do estado da alma depois da morte.
Figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível ao pensamento, que se evapora e vai não se sabe para onde, mas para lugar tão distante que se custa compreender que ela possa tornar a Terra. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes nada têm de incompatível com a razão. Eu tenho uma paciente, né, que ela estava me contando que às vezes ela tem dificuldade em distinguir quem está encarnado e quem está desencarnado. Porque ela diz que não é, ela falou que é uma coisa que não acontece sempre, mas eventualmente ela vê um espírito que ela tem a plena convicção que ela está vendo um encarnado. Isso acontecia com o Divaldo Pereira Franco. Com Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira. O Divaldo tem cada história, passava muito sufoco, né? Ele trabalhando numa repartição pública, chegava lá no balcão uma pessoa, ele ia atender, a pessoa perguntava pelo processo, né? Ele pegava o nome da pessoa, a pessoa dava o nome, ele ia lá procurar o processo existia. Só que os colegas de trabalho ficavam espantados, porque ele falava com ninguém no balcão e depois ia consultar os processos para dar a resposta para a pessoa. E aí perguntaram, mas Divaldo, você está fazendo o quê? Ué, eu estou atendendo a pessoa que está ali no balcão, mas Divaldo, não tem ninguém no balcão. Mas para ele deve ser uma coisa, não sei se a Miranda já viu, desse tipo assim. Muito raro. É muito raro, né? Para mim foi. Mas você vê tão claramente que você não consegue... Com detalhes assim de você pensar que vai tocar. Não consegue distinguir. E aí o Divaldo teve que fazer uma combinação com uma colega de trabalho. Toda vez que chegava alguém no balcão que ele via, ele olhava para ela. Se ela fizesse positivo, é porque era um encarnado. Se ela não fizesse, ele já ficava quieto na dele. E teve uma vez que ele foi olhar a ficha do processo e viu que estava lá escrito, né, que a pessoa tinha falecido. Aí foi que ele foi se tocando, que realmente... Aí você vê a pessoa desencarnada, mas ainda presa às questões do mundo material. A pessoa... Imagina a pessoa, né, a Miranda que quer se aposentar, né? Se a Miranda bater as botas, Luiz, ela vai lá no INSS. Por favor, o meu processo... Paguei todos os meses esses dias. O Aloysio ia falar assim, minha filha, tu morreu, tu pagou à toa. Dona Ivone Pereira, ela tem histórias também, né, dentro da sua mediunidade, que ela entrava num ônibus e olhava em volta e não tinha lugar vazio. E ela se segurava e ficava em pé. E aí falavam para ela, por que a senhora não senta? Aonde? Aonde? Entendeu? Então essa... Ainda tem gente que quer ser médio vidente. Não sabe o que é isso. A minha segunda mãe, que é a mãe de minha querida esposa, ela não era minha sogra, era minha segunda mãe. Ela, uma vez, ela tinha uma proximidade maior com o Chico, certo? Porque ela morava em Juiz de Fora e o Chico ia a Juiz de Fora uma vez por mês para sessões de materialização, aquela coisa toda. E ela tinha um contato, então, com o Chico. E uma vez conversando com ele, ela disse, ela era médium, mas era médium de psicografia, psicofonia. Ela escrevia e falava. E aí ela falou, Chico, eu gostaria tanto de ter a mediunidade da vidência. E ele falou para ela, dona Dulce, não queira não. Porque a senhora está esquecendo que nós vivemos num mundo ainda onde o mal prevalece. O que o médium vidente vê são coisas terríveis, certo? Porque é inerente ao meio e aos espíritos que frequentam esse meio, certo? Então é muito importante que nós façamos aquilo para o que nós viemos preparados para fazer e procuremos fazer da melhor maneira possível. Não aspiremos algo maior, porque muitas vezes nós não temos o preparo e a capacidade para bem exercermos aquela tarefa. Certa vez eu estava atendendo uma paciente e a paciente tinha evidência também.
E aí ela me falando o que ela estava vendo, eu falei assim, poxa, eu queria tanto ver também, né? Como você vê assim, deve ser interessante. Aí ela disse que tinha um espírito do lado dela e falou assim, ó, o espírito que está aqui me pediu para te dizer o seguinte, que você tem que se concentrar no que você tem que falar. Que se você ficasse vendo, você ia se distrair e não ia se concentrar no que tem que ser falado. Quer dizer, então como psicólogo tem todo sentido, né? Se eu estou atendendo uma pessoa e eu estou vendo quem é que está acompanhando a pessoa, eu vou me desligar do que a pessoa está falando e vou ficar olhando pro... Perde o foco. Perco o foco. E aí eu falei, gente, não é que tá certo mesmo, é melhor ficar quieto e não querer ver nada, não. Porque eu achei tão interessante, ela me falou, não, porque eu estou vendo isso, porque é assim. Eu falei, poxa, eu queria poder também ter essa possibilidade. Aí a explicação que o espírito deu eu achei coerente, né? Que eu não ia conseguir me concentrar no meu trabalho de psicólogo, ia ficar preso ao que eu estou vendo. E aí ia me perder. A mediunidade, ela tem uma série de escolhas, né, de pedras no caminho. E o médium, ele tem que saber o que ele está fazendo e saber realizar da melhor maneira possível essa tarefa, porque a mediunidade é uma tarefa, certo? Realizada da melhor maneira possível para que ele cumpra o seu compromisso, porque mediunidade é compromisso. Mediunidade não é algo para nos colocar em cima de um pedestal, absolutamente. Mediunidade exige do médium muitas coisas que, para o bom exercício, o exercício bem realizado da tarefa, ele vai ter que se conter em muitas coisas, vai ter que se policiar, vai ter que trabalhar nos seus aspectos de valores morais para que bem possa realizar a sua tarefa. Nós temos uma ideia, voltando àquela questão que nós abordamos há pouco, nós avaliamos as coisas dentro do alcance do nosso conhecimento, da nossa percepção. E muitas vezes o alcance e o conhecimento daquilo que nós percebemos não é o correto. Então, a mediunidade não é para a gente sair por aí profetizando no sentido equivocado. Porque a gente aprende no Evangelho que profeta é aquele que traz as palavras de Deus, não é aquele que prediz o futuro. Isso é o futurólogo, não é um médium. Então, é muito importante que nós tenhamos a humildade de sabermos que somos um instrumento da espiritualidade e, como qualquer instrumento, nós temos que nos apresentar afinados. Um piano, para bem executar uma melodia qualquer, tem que estar afinado, porque senão ele vai fazer barulho, ao invés de deleitar aqueles que ouvem um som bem realizado, bem executado. Isso é um médium. Não é? Não é, Miranda? É o esforço de se colocar como um instrumento o mais ajustado possível, né? Afinado. O objetivo da doutrina é trazer esse esclarecimento ao médio, para que ele não seja simplesmente aquele médio do passado que ficava sem um critério. Aquele que nós víamos no passado, não muito remoto, nas reuniões mediúnicas, o médium subir na mesa, quebrar a cadeira, certo? Fazer uma série agredir, né? Agredir, certo? Uma Por isso série que hoje em dia prefere-se falar, ao invés de desenvolvimento mediúnico, falar em educação mediúnica. Porque o médium tem que educar a sua mediunidade. O médium é médium. O médium é médium. Mas o desenvolvimento também tinha a ver com isso, quando Kardec falava, né? É uma questão de palavras, né? O que ele queria dizer com desenvolvimento era justamente a educação. Dela. Era a educação da mediunidade. É uma adequação das palavras para que cheguemos ao entendimento. Ao entendimento, é isso aí. Então, dito isto, estamos chegando ao final de mais um programa, desejando muita paz, luz para todos os nossos ouvintes. Jesus nos nossos corações. Que Jesus nos conduza, não é? Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Sou o Bill Fabiano e estamos juntos para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita 1859. Estamos no mês de outubro de 1859 e dando início ao mês de fevereiro de 2024. Não é isso, Renato? Hoje é 2 de fevereiro de 2024. Pois é, Seja bem-vindo, meu parceiro. Opa, vamos junto, né? Boa noite a todos. E é isso, e passa rápido, olha, janeiro já foi. Janeiro já foi. Janeiro já acabou, né? Mais um ano se vai. Isso. Mês que vem tô caminhando para 51 anos e vamos em frente que atrás vem gente. Já não é mais ano novo, agora já não é mais. Janeiro ainda é ano novo, mas fevereiro já não é mais. Não é mais. Então, é isso aí, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos lá, Bill. Né? Estamos lá nos milagres, não é isso? Ainda nos milagres. Renato trouxe semana passada alguns... Aliás, semana passada foi bem gostoso, né, o programa, foi bem... Muitas impressões foram trazidas aqui para a espiritualidade. Porque através... Como não falar de milagres e não falar de Jesus? E não falar das predições que estão na Gênese de Kardec, não é? Exato. Não falar dessas situações todas, porque você colocou muito bem, ele não veio derrogar as leis, gente. Não tem como. Como é que você vai derrogar as leis? O que está certo, o que tem que ser, será. Exato. Não é? E tudo. No meio do caminho, né, as coisas se modificam. Sim. O que tem que ser já está a caminho, né? Exato. Pode né? demorar. O que vai acontecer é porque a gente não tem essa visão de futuro, né, Bill? Nós não temos. É porque o nosso time é diferente do time da espiritualidade. Exato, né? E quando a gente quer que as coisas aconteçam conosco vindo de Uber... Só que não, as coisas vêm a pé, pô. Sim. Vem a pé, no tempo certinho. Não vem de avião, não. Vem de avião. Por quê? Porque as minhas 5 últimas, não vou nem falar as outras, 5 últimas reencarnações, a gente foi bonzinho, né, Bill? 500 anos, né? 500 anos mais ou menos, a gente foi bonzinho. Meu Fomos Deus. bonzinhos, será? Será que fomos? A gente é bonzinho hoje? Pergunta é essa, a gente é bonzinho hoje? Não, aí, né? Vamos refletir, né? Vamos refletir sobre isso. Exatamente. Bill, você vai ler esse parágrafo ou quer que eu leia? Eu vou ler esse parágrafo. É pequeno. Eu vou lê-lo enquanto a minha garganta permite. Aí bom. Depois o Renato, um SOS aqui. Ok. Essa é a razão porque repelimos com todas as nossas forças a qualificação empregada pelo Sr. Mathieu, embora estejamos persuadidos de que ele não quis dar nenhum sentido místico a essa palavra. Além disso, as pessoas que não descem ao fundo das coisas, e estas são em maior número, vou repetir, além disso, as pessoas que não descem ao fundo das coisas, e estas são em maior número, ou seja, pegam a palavra sem pegar o espírito da letra. Isso. É assim assado. Beleza, vamos lá. Cara, mas peraí. Mas o Renato disse que o cara lá ressuscitou ali na esquina um fulano que parecia com um cicrano, que na verdade era irmão do Beltrano. Porra, meu irmão, aí não dá, né? Complicado, né? Claro, com certeza. Vamos parar. Vamos ver da onde surgiu essa história, né, Renato? Tem que buscar, cara. Não é assim. Tem que buscar. Né? Sim. Continuando aqui. Poderiam enganar-se e crer que os adeptos do espiritismo se atribuem um poder sobrenatural. Aquele que pretendesse, auxiliado por essa ciência, operar milagres, ou seria ignorante do assunto, ou verdadeiro pateta. É inútil dar armas aos que riem de tudo, mesmo daquilo que não conhecem, pois isso seria entregar-se voluntariamente ao ridículo. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, foram tidos à conta de prodígios. Ora,
Como os céticos, os espíritos fortes, isto é, aqueles que julgam deter o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não acreditam que uma coisa seja possível pelo fato de não a compreenderem. Eis porque todos os fatos reputados prodigiosos são objeto de zombarias, e como a religião contém grande número de fatos desse gênero, nela não acreditam. Daí a incredulidade absoluta, não existe senão um passo. Quer dar sequência aí, Renato? Então ele diz, o Espiritismo, explicando a maioria desses fatos, lhes dá uma razão de ser. Ele vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter de miraculosos, não são menos extraordinários, e Deus, por isso, não é nem menos grande, nem menos poderoso, por não ter derrogado suas leis. De quantas graçolas as elevações de São Cupertino foram objeto? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato demonstrado e explicado pelo Espiritismo. Dela fomos pessoalmente testemunha ocular. O Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, renovaram em várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. Ao número de fatos desse gênero, é preciso colocar na primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A da Salete, que divide o mesmo clero, para nós nada tem de insólita. Seguramente, não podemos afirmar que o fato ocorreu, porque dele não temos a prova material, mas para nós é possível, tendo em vista que milhares de fatos análogos recentes não nos são conhecidos, e cremos neles, não somente porque sua realidade foi averiguada por nós, mas, sobretudo, porque nos damos perfeitamente conta da maneira pelo qual se produzem. Se querendo reportar a teoria que demos às aparições, se verá que esse fenômeno se torna tão simples e tão plausível que uma multidão de fenômenos físicos que não são prodigiosos, senão pela falta de lhes ter a chave. Bill, me lembrei aqui dos ETs, não é? Tem gente que não acredita, não é? Não. Que é um direito, né? Sim. Mas é porque, na verdade... Chamados ETs. Chamados ETs. Eu ia falar ETs isso agora. Todos nós somos. Eu então tenho uma cara de ET terrível. Só falta estar pintado de verde. Mas a grande questão é porque existe muito a coisa caricata, né? Você fala em ET, extraterrestre, ok. Aquele bichinho verde, baixinho, verde ou muito grande. Mas, cara, o universo, ele está inundado. Ele está inundado de vida, pô. Seja uma vida mais densa, como a nossa, seja uma vida menos densa, como de muitos planetas aí, mais evoluídos do que a Terra, mas nada mais são do que espíritos que nos visitam aí, né? Visitam em aparelhos que voam, ok. Né? Nós temos os nossos aviões, sim. Nós temos os foguetes aqui na Terra. Se existem planetas mais... É outra coisa para raciocinar, né? Sem fugir um pouco da nossa questão aqui do tema milagres, mas a gente está num planeta de provas e expiações. Exato. Que tem a sua evolução tecnológica, né? X, evolução tecnológica X. Aí a gente vai para um planeta mais evoluído, por exemplo, como Júpiter, por exemplo. Será que Júpiter não tem nada de tecnologia, Renato? Não tem? Não existe tecnologia em Júpiter? Não é possível. Não é possível? Não existe. Só aqui na Terra. Não é possível, né? Só na Terra que existe tecnologia. Né? Então, qual é a tecnologia deles? Bom, como é que eles se locomovem? Bom, eles se locomovem através do pensamento. Ok, beleza. Tá. Mas, para eles serem visíveis para a gente, como eles fazem? Exato. De transportes. Eles podem, como o próprio Kardec fala, o espírito pode se locomover. Acho que está no livro dos espíritos, se eu não me engano.
Ele pode se locomover pelo pensamento, ou seja, pensou, já estou lá, ou pode percorrer a distância natural das coisas. Eu não lembro agora se é no Livro dos Espíritos, Acho que é, mas sim. Kardec fala sobre isso. Tá. Ele pode usar a distância normal se ele quiser. Exato. Né? Sim. E pode utilizar aviões que são interestelares para isso, cara. Exato. É só uma questão de você quebrar os paradigmas. Ah, não acredito nisso não, ok. Você vai ser menos ou mais acreditando ou não? Não. Eu ou o Renato somos menos ou mais, que isso não, é só uma crença a mais ou uma crença a menos. Não vai nos tornar maiores ou melhores do que isso. Ah, não acredito em ET, Bill. Ok, eu acredito. Só não é verde, mas eu acredito. Sem dúvida. É só uma questão de... São corpos físicos diferentes. Que estão no espaço, né, Renato? Exato. O próprio capítulo 3 do Evangelho fala, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Acreditar que toda a população de espíritos se encontra aqui na Terra é algo que, não é? Foge completamente. Não estão somente aqui. Tá. Ah, mas espera aí, se eles não precisavam vir aqui usando uma nave... mas e aí, você ia acreditar que eles estariam nos visitando? Exatamente. Então eles precisam, né? Então olha só como é que Deus permite as coisas também. Mas vamos lá, para você poder saber. Olha, não é só esse mundinho aí teu, não. Exato. Tem muito mais ao seu redor. E o Kardec coloca aqui, né, falando sobre São Cupertino, né, que ele fazia a suspensão etérea dos corpos pesados, que era um fato demonstrado, né, e explicado pelo Espiritismo. Aí a gente avança aí no século passado, lá em 1900 e alguma coisa, com o Santos Dumont. O cara se elevar isso, né? Com um avião lá com 14 bis, ou com os irmãos Wright, um pouco antes ali, em 1903, né? Cara, isso foi em 1900, né? Ou seja, no século XX. Volta aí antes do século XX, no século XVIII, por exemplo... Se você falasse daquele fato que ocorreria, se alguém acreditar. Ninguém. Pô, esse cara é maluco, hein? Isso aí é doidão. No entanto, hoje isso aí... É um lunático. Essa é a palavra. Exatamente, é um lunático. Há 30 anos atrás, quem diria que você iria se comunicar em tempo real com a Rússia? Olha só. Com a China? Sim. Não é, Renato? Sim. Por vídeo? Por vídeo, tempo real. Por vídeo. É só uma questão de time, de tempo de criança. O que hoje... é impossível, amanhã é uma coisa banal. Embora de vez em quando a imagem fique em pixels, mas faz parte, né? Nós estamos aperfeiçoando, né, Bill? Estamos aperfeiçoando. Ainda Nossa Senhora. Não é celestial, né? Não é. Estamos tentando aperfeiçoar. Ela fica em pixels, né, ainda. Exato. Muito embora a gente, quando está em lives, né, é muito engraçado. Renato tá aí, caiu. Bill tá aí, caiu. Né? Você só ouve a voz e a carinha tá lá completamente congelada. É pior que quando congela em uma situação meio constrangedora, boca aberta, assim, e tudo mais. Faz parte, né? Faz parte da nossa expiação, né? Sem dúvida. Mas a gente tá chegando lá. Né? Estamos indo, né? Mas já conseguimos falar, né? Exato. Já é alguma coisa. Bom, para descontrair isso aí, vamos terminar aqui o parágrafo. Aqui no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, um ano de 1859, mês de outubro. 1859, né, Renatão? Isso aí, exatamente. Continua aqui o Kardec, ó. Quanto ao personagem que apresentou a Salete, é uma outra questão. Sua identidade não nos foi de modo algum demonstrada. Constatamos somente que uma aparição pode ter ocorrido. O resto não é de nossa competência. Nosso objetivo não é examinar se Deus pôde derrogar suas leis fazendo milagres, no verdadeiro sentido da palavra. É uma questão de teologia que não entra no quadro e que cada um guarde, pois, suas convicções a esse respeito. O Espiritismo não tem que se ocupar disso. Dizem somente que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns daqueles que passaram por miraculosos nele encontram uma expedição lógica e uma razão de ser, é um motivo para não mais se apressar em negar o que não se compreende.
Certas pessoas criticam por darmos as teorias espíritas que consideram como prematuras. Elas esquecem que os fatos do espiritismo são contestados por muitos precisamente porque parecem sair da lei comum e porque dele não se dão contas. Dá-lhes uma base racional e a dúvida cessa. Dizei a qualquer um, pura e simplesmente, que ides transmitir um despacho de Paris para a América e dele receber a resposta em alguns minutos, e se vos rirar na cara. Explicai o mecanismo do procedimento, e nisso ele crerá, sem mesmo ter visto operar. A explicação, neste século, em que não se fica só nas palavras, é, pois, um poderoso motivo de convicção. Vemos também todos os dias pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato, que não viram uma mesa girar, nem um médium escrever, e que estão tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se não se devesse crer, senão naquilo que se viu com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Eu estava me lembrando aqui, que foi justamente o que a gente falou, exatamente, né? A gente está num milagre, então. Eu posso... A gente vive aqui é um milagre. Exato, né? Eu posso pegar meu celular aqui agora e mandar uma mensagem para Vivian, minha prima, para Jennifer, lá em St. Louis, na Califórnia. Exato, isso é um milagre, pô. E ela vai me responder. Claro, né? Tem a questão do horário, do fuso, não é? Lá ainda é mais cedo, aqui 9h30 da noite, pouco mais do que isso, mas lá é mais cedo, ela ainda está, de repente ainda está no trabalho, né? Ainda está a caminho de casa, mas vai me responder. Isso seria considerado um milagre, então? Exato, seria considerado, né? Nossa, um milagre, né? E ela responde lá no aparelhinho dela lá e retorna para mim, não é? Mas é tudo isso, aí vem o Espiritismo falar, e ele cita justamente a base, né? Mesas girantes, tudo aquilo que eles testemunharam, não é? Toda aquela questão, médiums, que isso, não é? Existe médiums? A pergunta não é existe médiums, primeiro é existem espíritos. Exatamente. Lá no livro dos médios começa como? Espíritos. Espíritos, né, Bill? Exatamente. Começa por aí sim, há médiums. Exatamente. Não é? Essa é a questão. E agora ele vem trazendo um tema... Magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Olha essa importância desse capítulo. Renato, vai ler para mim aí, Renato? Vamos lá, vamos nessa. Tá? Na Revista Espírita do mês de outubro de 1858, publicamos 2 artigos sob os títulos de Emprego Oficial do Magnetismo Animal e o Magnetismo e o Sonambulismo ensinados pela Igreja. No primeiro, nos demos conta do tratamento magnético aconselhado ao rei da Suécia, Oscar, pelos seus próprios médicos. No segundo, citamos várias perguntas e respostas extraídas de uma obra intitulada Curso Elementar de Instrução Cristã para o Uso de Catecismos e Escolas Cristãs, publicada em 1853 por Abad Marot, vigário-geral da Diocese de Verdun, na qual o magnetismo e o sonambulismo estão claramente definidos e confessados. Eis agora a justiça que acaba de lhe dar uma sanção brilhante pelo julgamento no Tribunal Correcional de Douai, em 27 de agosto último. Todos os jornais relataram esse julgamento, e seria inútil o repetir. Não faremos, pois, senão narrar sumariamente as circunstâncias. Um jovem que não conhecia o magnetismo senão de nome e jamais o praticara, ignorando consequentemente as medidas de prudência que a experiência ensina, propôs um dia magnetizar o sobrinho do dono do hotel no qual jantava. Depois de alguns passes, o menino caiu em sonambulismo, mas o magnetizador improvisado não soube como fazer para o tirar desse estado, que se seguiu de crises nervosas persistentes. Daí, uma queixa na justiça feita pelo tio contra o magnetizador. 2 médicos foram chamados como peritos. Eis o extrato de suas declarações na justiça, que são quase idênticas, pelo menos quanto à conclusão.
Depois de haver descrito e constatado o estado sonambúlico na criança, o primeiro médico acrescentou. Bill, vou fazer uma paradinha aqui. Vamos lá, Renato. Porque a gente vê muitas situações que mundo afora, né, que acontecem, não é? E sem dúvida nenhuma estão muito ligadas a essa questão do magnetismo, tá? E aí, existem muitos casos que a gente sabe, que a gente toma conhecimento, e que chegou-se uma pessoa para tomar um passe diante de um médium e a pessoa desmaiou. Sim. O passe começa e a pessoa desmaiou. Então, olha só o processo de magnetização que está acontecendo ali, de energias que estão sendo retiradas, não é? E aquele corpo está recebendo Poderia haver uma simbiose ali com o obsessor, e o obsessor foi retirado, Exato. pelo menos momentaneamente, Sim, né? sim. E a pessoa, acaba... Apagou, né? Dada a cumplicidade que há, às vezes, né? A gente sabe, né? Entre obsediado e obsessor estão tão conectados. Um caso bem conhecido era do filho do Dr. Bezerra, né? Que... Exato. Quando ele se distanciou, o filho do Dr. Bezerra, um dos filhos que desencarnou, né, acaba desencarnando, quer dizer, então, isso acontece, né, Renato? É bem possível e provável que aconteça, se não aconteceu com alguém, vai acontecer em algum momento, né, Renato? Com o médium trabalhador. Sim, o médium teve, né, a pessoa desmaia, e por isso que é conveniente que esteja sentada. Não é? Pode acontecer, sim, sem dúvida, essas questões ligadas ao magnetismo. E o Kardec, não é? Nossa, é um elemento básico que ele tomou por base da doutrina. Sim, a questão do magnetismo, né, Bill? Sim. Lá de Pestalozzi, vem de toda uma história, tudo isso. Mesmer, né, que trabalhava muito com essa questão, né, do magnetismo, porque também, se a gente for ver em a natureza, tudo tem magnetismo. Exato. Né? Você vai ver uma montanha, tem um magnetismo. Você vai ver as árvores, tem um magnetismo. Aquela energia que circunda os corpos. Exato. Da natureza. Tudo é magnetismo, pô. Então não tem como se apartar disso dentro da doutrina, né, Renato? Tudo é energia. Natureza, tudo é energia. Tudo é energia, não tem jeito, com certeza. Então vamos mais um pedacinho aqui. Vamos lá. Ele continua... Ele está quase acabando, né, Bill? Inclusive. Sim. Mas dá tempo desse parágrafo aqui. Vamos lá. Não creio de nenhum modo na existência de um fluido novo. Isso está entre aspas, tá? Né? De um agente físico, mais ou menos análogo ao magnetismo terrestre, se desenvolvendo no homem sob a influência de passes, de toques e etc., que produziria nos sujeitos influenciados efeitos por vezes miraculosos. Exatamente. E aí, Bill? Olha o que a gente estava falando. De falar, né? A pessoa, nesse caso que a gente exemplificou aqui, a pessoa vai a uma casa espírita. Pode não ser a primeira vez, pode não ser, a gente não sabe. Né? Aí ela recebe aquele choque através de um passe. O espírito está sob os cuidados, o espírito que digo o obsessor, que acompanha o paciente. Está sob os cuidados dos maiorais da casa. Exato. Da galera que guarda as casas. Né? E aí eles simplesmente tiram ele momentaneamente. Quando a gente fala momentaneamente é pelo seguinte: às vezes o espírito até sai. Né? Mas aí quando a pessoa bota o pé fora da casa espírita, ele vem de novo. Vem de novo, que a pessoa mantém a mesma vibração. Exatamente. Então eles é um imã. Se conectam novamente. Então naquele momento ali, a pessoa se distanciou do obsessor, e quando o médium dá o passe, a pessoa apaga. Ou pode tem outras situações possíveis, a gente sabe, podia enumerar algumas. Outras coisas, a pessoa ser desconectada para ela poder absorver melhor, né? Trocar melhor as energias, que talvez ela em vigília, né? Não consiga dispersar aquela energia, enfim, tem algumas possibilidades. Mas uma delas é essa que a gente acabou de falar, né, Renato? A pessoa está conectada ali com o obsessor, quando eles afastam aquele obsessor momentaneamente, a pessoa despluga. Exato, né? Cai aí, desmaia, desfalece, enfim, acontece uma série de situações aí e é importante. Né? E a gente ressaltou muito bem, aqui trouxemos o exemplo muito bem, o Kardec fala justamente dessa questão, né? Inclusive está entre aspas aqui, né? Da questão do passe, da questão de tudo isso. Todos nós estamos mergulhados no magnetismo, todos nós fazemos parte disso. E por isso, sim, o poder da mudança está nas nossas mãos. Exato. Não é? E aí não é milagre. Não é milagre. Agora, por exemplo, a gente está vendo o magnetismo ali do cronômetro fazendo com que a gente olhe para ele, né, Renato? Faltam 40 segundos. Dizendo que está
quase chegando no final do programa. E aí a gente aproveita para falar sobre o Clube da Fraternidade. Sim, sempre. É o 21-3386-1422, ele é também o WhatsApp para você participar, não é? E é o que a gente tem falado muito, se cada um doasse, aí olha, 40 mil, né, inscritos lá no YouTube, mais de 40 mil. R$1. Se cada um der R$1, né? E pode ser feito através do Pix, se não puder dar os R$20 do boleto do Clube da Fraternidade, busca as informações sobre o Pix. Doe quanto puder, até 50 centavos a rádio aceita de bom grado. Ajude aí a Rádio Rio de Janeiro a continuar levando essa mensagem consoladora. Né? É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano de 1859. Eu e meu parceiro Renato Souza sempre juntos. Renatão. Grande abraço a todos, até a próxima, valeu. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.